O Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior aprovou a medida do governo de zerar impostos para alimentos importados. Quem explica melhor essa nova medida é o Márcio Milan, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Muito bom dia, Márcio. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia, Soraya. Bom dia, demais colegas ouvintes. Então, na quinta-feira aí o governo ele editou aí uma normativa isentando vários produtos da taxação de importação. Naturalmente que essa medida é uma medida que ela não é de curto prazo, é uma medida que ela pode ajudar na baixa de preço, mas muito mais a médio prazo, até porque esses produtos, normalmente, que foram isentados de taxa, eles não têm hábito de importação, principalmente por parte dos supermercados. Quando nós falamos principalmente da carne bovina, quando nós falamos do café, diferentemente do azeite e da sardinha, que já tem uma tradição de importação. Então, essa medida, nesse momento, ela não traz impacto na redução dos preços. Agora, Márcio, quais alimentos você citaria que devem ser mais beneficiados por essa redução de impostos e quais podem não sofrer uma grande variação no preço? Então, os produtos que nós observamos que poderá ter um benefício maior é o caso do próprio azeite, o caso da própria sardinha, e depois, no segundo lote, a gente tem o caso dos biscoitos, das massas. Agora, com relação, de novo, a carne e o café, eu não vejo que isso vá interferir numa baixa de preço de forma imediata ou até de médio prazo, como eu falei anteriormente, porque eles não trazem nenhuma perspectiva de know-how, por exemplo, de importação por parte dos supermercados. Então, essa medida, ela não traz benefício imediato. Agora, tem outras medidas que, eventualmente, a gente pudesse falar aqui, que têm impacto de curto prazo e algumas até de curtíssimo prazo, Soraya. O senhor está... Pois não, pode complementar, por favor. Então, no fundo, até, Marcelo, quando nós falamos aqui, por exemplo, do ICMS dos estados, então, nós tivemos reunião lá em Brasília, eu participei das duas reuniões, representando a Abras, e uma das discussões que nós colocamos lá no governo foi a possibilidade de antecipar a vigência aí da cesta básica que está prometida lá para frente, trazer essa vigência de forma mais imediata. E isso envolve, naturalmente, o ICMS aí dos estados. O próprio governo se propôs a conversar com os estados, pediu a nossa ajuda também para que conversasse com os estados, para que essa medida fosse discutida e fosse colocada em prática. O que nós observamos de movimento aí nos últimos dias é que tem alguns estados que estão já se movimentando no sentido de que isso possa ser colocado em prática aí, talvez aí nos próximos meses. Márcio, então você está se referindo à questão da reforma tributária, que nós teremos aí, os itens da cesta básica terão imposto zero. Seria isso, então, uma antecipação? Seria isso? Seria exatamente isso, Marcelo, antecipar, uma vez que isso foi uma grande conquista da reforma tributária. E isso é imediato, até porque muitos produtos desse ainda têm um ICMS alto, que em média varia aí de 7% a 12%. Então, zerando esses impostos, isso vai diretamente para o preço dos produtos. Mas, Marcelo e Soraya, tem dois pontos que eu gostaria de colocar aqui, que também ele poderia trazer uma redução dos preços de forma mais imediata. É a questão da reformulação do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Hoje, para se ter uma ideia,
o custo desta operação anual para o supermercado custa 10 bilhões de reais. Isto, naturalmente, faz parte do custo da operação do supermercado e, consequentemente, isso é repassado para os preços dos produtos. A Abras fez uma proposta para o governo federal, já conversou com o Banco Central, com a Caixa Econômica, com a Fazenda e com o próprio governo no sentido de reformular e ter taxas mais, vamos dizer assim, mais brandas com relação a essa operação. E, para você ter uma ideia, desse custo de 10 bilhões anuais, se essa reformulação for aprovada, ela traria uma economia de 7 bilhões de reais e que isso poderia ser repassado aos preços. E quando nós estamos falando de produtos da cesta básica, isso traria uma redução nos preços imediato da cesta básica em torno de 2%. Então, essa eu acho que é uma medida que, de curto prazo, que posso dizer, aprovada pelo governo, isso tem redução imediata, que podemos dizer até no dia seguinte da publicação dessa nova normativa. Marcelo, bom dia. Nós estamos falando dessa redução e, obviamente, o setor supermercadista é um dos grandes setores da nossa economia. A gente tem falado bastante sobre esse aumento, se ele é sentido ou não é sentido pelo consumidor, mas eu acho importante nós pontuarmos aqui de que forma esses aumentos estão prejudicando o setor especificamente. Já é possível mensurar uma diminuição nas vendas ou as vendas, o volume de vendas ainda não foi afetado por essa inflação? Você tem esses dados? Eu tenho. E eu acho que é muito importante essa pergunta, porque, olha bem, eu até queria colocar um ponto que tem muito a ver com relação com a diminuição do desemprego. E nós fizemos recentemente um levantamento de 2012 até 2024. E nesse período aí de 12 anos, a média de desemprego foi a menor registrada. E quando a gente fala de desemprego, nós estamos falando de empregabilidade. E na empregabilidade nesse período, muitas vezes, olha só a questão salarial, que a pessoa não tinha o salário e passou a ter o salário. Mas, atrás disso, nós temos muitas outras coisas que entram na renda do consumidor. Por exemplo, o vale alimentação, o vale refeição, o vale transporte. Essa pessoa passou a ter fundo de garantia, essa pessoa passou a ter férias. Então, tudo isso contribui. Para se ter uma ideia, e nós, até o mês de janeiro, quando a gente compara o crescimento aí das famílias brasileiras, ele vem crescendo aí na faixa de 2,20%. Isso é muito bom, porque o ano encerrou com um crescimento de 3,72%. Então, ainda não sentimos o impacto desses preços, porque tem essa outra relação com relação ao desemprego e à empregabilidade. Marcelo, bom dia. Quando a gente olha os aumentos significativos dos preços dos alimentos, em especial da laranja, do café, da carne e também dos ovos, parece que está diretamente atrelado com a produtividade interna e com o consumo interno. Levando em consideração principalmente as políticas adotadas pelo governo, uma tentativa de redução de ICMS, que é uma pauta de governo estadual e que muitos desses produtos já têm zerado a sua alíquota, qual a margem que resta para o governo federal para tentar controlar esses preços e, principalmente, qual é o prognóstico para o futuro? Olha, eu vejo que para o governo atuar um pouco mais nessa área, ele precisava fazer uma reforma administrativa. Ele precisava reduzir os seus gastos, porque muitos preços de muitos produtos tiveram aumento até em função hora do dólar, hora do combustível. Mas tem um dado que eu queria colocar aqui, que o consumidor hoje ele está muito mais atento aos preços, então ele passou a pesquisar mais, ele pode se utilizar de algum mecanismo que antes ele precisava ir loja a loja para pesquisar, hoje ele já encontra facilidade. Eu vou trazer alguns dados aqui.
que é muito relevante. Você vê, para fazer 80% do consumo nacional das famílias, nós estamos falando de 70 marcas de arroz, nós estamos falando de 65 marcas de feijão, 18 marcas de café, 18 marcas de leite longa-vida, 16 marcas de açúcar e 8 marcas de óleo de soja. Então, isto daqui tem feito que o consumidor também, ele passou a pesquisar mais. E ele pode hoje também, com as facilidades que tem hoje da logística e do e-commerce e do delivery, ele fazer as suas compras e receber os seus produtos na sua casa. Então, isso tem ajudado um pouco. Eu não vejo outra medida que não ser o governo também fazer essa reforma tão prometida administrativa para reduzir seus gastos. Márcio, como é que você avalia, né? Nós tivemos o ano passado uma forte estiagem, o Sul foi atingido também muito fortemente pelas enchentes, né? O que está acontecendo de fato aí nas compras de vocês? Nós tivemos então uma produção menor mesmo, a indústria de alimentos. Muito também se questiona hoje da margem de lucro dos supermercados. Eu sei que você deve receber essa reclamação, está tudo muito caro e culpa também, claro, o setor. Queria que você falasse por que nós chegamos neste atual momento. Olha, como eu comentei um pouco anteriormente, Marcelo, tem a questão do impacto do dólar, né? Eu acho que também você tem aumento aí nos preços dos combustíveis, a questão da energia elétrica, mas o que nós estamos falando hoje não é só aqui no Brasil, nós estamos falando que essa questão da inflação, dos preços, ela atinge o mundo como um todo. Naturalmente que nós aqui fomos afetados, de um lado, com grandes estiagens, que é o caso de algumas localidades onde estava exatamente no momento de final de plantio e início de colheita, e por outro lado nós tivemos muitas chuvas. Naturalmente, isso realmente influenciou os produtos. Agora, quando a gente olha um pouquinho para diante, a gente vê já uma estabilidade, você vê o óleo de soja com queda de preço, o leite longa-vida com queda de preço. Nós tivemos, no caso da carne suína, Marcelo, na carne suína e na carne de frango, já um movimento mais de estabilidade, e também na carne bovina. No caso do dianteiro, o mês passado teve um recuo, e esse mês teve um recuo aí no traseiro. Então, agora, eu acho que a gente começa também, de um lado, ver um equilíbrio maior na questão climática. Nós estamos, por exemplo, na plena safra de arroz, então há sinalização também de baixa de arroz, né? Eu acho que isso, olhando um pouco mais adiante, a gente vê que de um lado, isso poderá ainda ter reflexo de aumento de preço de alguns produtos, mas quando você analisa o histórico aí dos últimos meses, a gente vê que esse impacto vem diminuindo em relação a períodos anteriores. Conversamos com o vice-presidente da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, Márcio Milan, sobre a proposta do governo de zerar impostos de produtos importados. Mais uma vez, Márcio, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada.